Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos dar início agora à palavra de Deus que está em livro de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, de versículo 42 a versículo, versículo 46, versículo 46 a versículo 52. Passagem a respeito do cego Bartimeu, não? Que recebe a vista. Vamos ver aqui o cego Bartimeu que recebe a vista, uma passagem muito conhecida de todos os cristianos. Vamos ver o que Deus quer falar com nós, porque Deus renueva a palavra a cada dia. Cada dia que leemos, Deus traz coisas novas para nós, nos traz revelação, coisas ocultas e poderosas para nosso conhecimento e para nossa vida cristiana. Vamos ver aqui o cego Bartimeu que recebe a vista. Diz assim, versículo 46. Então vieram a Jericó, e ao sair de Jericó, ele e seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a dar vozes e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos lhe repreendiam para que calhasse. Pero ele clamava muito mais: Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, detendo-se, mandou chamar-lhe, e chamaram ao cego, dizendo-lhe: tem confiança, levanta-te, te chama. Ele então, arrojando sua capa, e levantou e viu a Jesus. E respondendo, Jesus lhe disse: que queres que te haga? E o cego lhe disse: Maestro, que recobre a vista. E Jesus lhe disse: vede, tu fé te ha salvado. E em seguida recobrou a vista e seguia Jesus no caminho. Padre Santíssimo Deus, Senhor, eu sou o mais pequeno, Senhor Deus, de tu servo, sou o mais pequeno, Senhor Deus, de tu igreja. Pero te pido por misericórdia, Padre Santo, que tu puedas usar-me, que eu pueda ser tu instrumento a cada dia, não só na hora e na hora da prédica, que eu pueda ser instrumento por onde caminho, Senhor. Que eu pueda ser exemplo, Senhor Deus, de Cristo. Que puedan mirar a mim e ver que Cristo, Senhor Deus, vive em mim. Que tu Espírito Santo vive em mim, Senhor, como vive em tua igreja. Padre, lhe pido em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor Deus, com a palavra e que podamos receber o que vem por parte do Espírito Santo. Não queremos saber o que vem por parte do homem. O que nos interessa é o que vem por parte do reino de Deus para nossas vidas, Senhor. Que tu palavra, Senhor Deus, entre em nossos corações, em nossa mente, nos dando entendimento. E cada vez mais crescendo nossa fé em ti, Senhor. Pido também, Padre Santíssimo Deus, que cada irmão e irmã pode ter a atenção, que não tenha, Senhor Deus, nenhum desvio, Senhor Deus, nenhum desvio do inimigo, Padre, pelo que pode estar atento para receber o que é tuyo. E já te damos graças, Padre Santo, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem, tem uma passagem aqui muito conhecida, uma passagem que também encontra-se em Mateus, encontra-se também em Lucas. Então, aqueles que estão estudando comigo os evangelhos sinóticos, então já começa a entender e ver as semelhanças, verdade? As semelhanças entre os evangelhos. Pero, entendendo esses evangelhos, entramos para ler a cada uma delas, vemos que há algumas coisas que estão um pouco diferentes. Marcos habla de uma maneira, Mateus já toca em outro ponto, Lucas toca em outro ponto, no que vamos ver hoje. Pero a intenção do evangelho é uma visão, são mirando de alguns ângulos com uma só visão, para ver, através daquele prisma, entender o que Deus queria dizer, o passagem que Deus queria passar para a igreja, através deste homem chamado Bartimeu, que se chama
Bartimeu, pero no sabemos muy bien su nombre. Ah, pastor, pero era Bartimeu? No, Bartimeu significa hijo de Timeu. Bartimeu es hijo de Timeu. Entonces, ¿cuál es el nombre dele? No sé, só sei que é hijo de Timeu. Não? Estava mirando com minha esposa e vendo que a cidade onde ela nasceu, ali em Minas Gerais, Estados Unidos, tem este costume, Estados Unidos, Brasil, tem este costume, não? De dizer, não, estou falando de hijo de, não? Hijo de Juan, não? O hijo de Maria, o hijo de Pedro, não? Que estava ali na escola, então quando vai contar algo. Então, este mesmo costume que tinha na época de Jesus. Então, aqui não está claro se seu nome era Bartimeu, se ou mais que acreditam os estudiosos que era hijo de Timeu. Timeu, para ter um nome, para levar o nome do padre, era porque o padre era importante. Era porque o padre tinha uma certa influência em meio de sua sociedade. Então, um homem que tinha uma certa influência tinha um hijo ali que se quedava mendigando, que se quedava ali como mendigo em el caminho, ali de Jericó, para entender. E outra coisa importante, se falar a respeito de Mateus, Mateus vai dizer que eram 2 servos, não um. 2 servos. E por que, entendendo um pouquinho do Evangelhos Sinóticos, por que aqui Lucas e por que Marcos habla só de el hijo de Timeu? Por que não habla do outro servo? Não sabemos, não há uma explicação, mas o que há é que se entende que deram um ênfase maior, um ênfase para este homem que era hijo de Timeu, que estava ali mendigando. Então se viu este ênfase. Mas se entende que haviam 2. Por quê? Porque Mateus era o testemunho ocular. Onde estão os que estudam evangelhos sinóticos aí? Onde estão? Aí não? Sim? Vale? Então, entendemos esta visão de Mateus. Mateus ele estava ali presente. Ele viu quem são as pessoas. Por isso que ele diz que eram 2 pessoas, porque ele estava ali com Jesus. Ele estava junto com os discípulos. Juan, Marcos, quizás não estava, porque não era um discípulo, não estava ali. Sim, ele aprendeu com Paulo, ele aprendeu com Pedro. Era muito pequeno nesta época. Sim? Ele escreveu da maneira que recebeu. A importância era falar, e acorda de hijo de Timeu, acorda de hijo de Timeu era sério. Era esta a intenção. E quando falamos de Lucas, vemos que Lucas diz que foi quando Jesus estava chegando de Jericó, que isto passou. Pero Marcos e Mateus, sim, está dizendo que não, que foi quando Jesus estava saindo de Jericó. Então, Jesus estava em Galileia, Jesus estava de caminho a Jerusalém, e para chegar a Jerusalém, ele passou por Jericó. Jericó é muito cerca de Jerusalém. E ele passou por ali, sim, onde também ocorreu lá, onde está aqui, em Lucas capítulo 18, 35, que é importante também, para entender estes milagres, entender o que estava passando. Lucas 35, não, Lucas 18, não? Lucas 18, 35, deixa-me ver aqui onde está, para poder completar este 18, 30, não, estou encoando aqui, não vou encontrar nunca. 18, Lucas 18, 35, sim, habla aqui, 18, 35, vale, habla aqui do servo de Jericó, que estava chegando ali, não, ele estava chegando em Jericó a Jesus Cristo, e depois Lucas habla aqui também de Zaqueu. Então, foram 2 milagres que passou ali em Jericó. E Lucas teve esta preocupação de retratar, porque era médico, era historiador, era um erudito, depois de muitos anos foi atrás de pessoas, sim, para poder escrever a respeito de este passagem. Então se aproveitou, viu que havia testemunhas a respeito de Zaqueu, então se escreveu a respeito de Zaqueu, ali em Jericó. É importante entender
que é que um homem que esteja na situação que seu padre tem uma certa posição, que este homem estaria sendo ali mendigando, porque estava como mendigo ali em caminho de Jericó. Não é igual se foi quando estava chegando, como saindo. É importante que Mateus disse que estava saindo, de Jericó. É importante saber que era um cego. Em várias versões, a igreja tem que saber, em várias versões, dá a entender que o cego, ele não era de nascença. Ele não nasceu cego, Bartimeu. Em outras interpretações, dá a entender que ele foi cego por toda a sua vida, nasceu cego. Pero esto não é o mensaje que Cristo quer passar. O mensaje que Cristo quer passar é que havia um cego, e este cego foi sanado. Se este cego era de nascença, ou se este cego se quedou assim depois de um tempo, não importa. O importante é que este homem foi sanado. E agora vamos entender este processo para nossas vidas. Porque muitas vezes somos um cego. Não fisicamente, podemos ver, pero espiritualmente falando, nós quedamos cegos em alguns pontos de nossa área. E que nos não libera, não nos desata para lograr as bendições de Deus. Vamos ver o que Deus quer falar conosco. Amém. Diz assim em Marcos capítulo 10, versículo 16. Então vieram a Jericó, e ao sair de Jericó, ele e seus discípulos e sua grande multitud, Bartimeu, el cego, hijo de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Podemos ver aqui que Jesus não estava só. Havia uma multitud com Jesus. E esta multitud é de todo. E esta multitud é discípulos, que já está muito claro, está separado. Há uma multitud que está, esta multitud é aqueles que creem, há aqueles que têm dúvida, há fariseus, há saduceus, há pessoas que vão ali só para poder acusar. Isso muitas vezes passa até dentro da igreja. Não é difícil, podemos ver nos noticiários as coisas que passam dentro da igreja, pessoas que entram, não? E fazem coisas aí para quitar a paz da igreja, quitar a paz de Cristo na vida dos cristianos. É importante entender que esta pessoa, este Bartimeu, junto com este outro cego, os dois estavam no caminho. Eles estavam ali esperando uma oportunidade para estar no momento para receber algo das pessoas. Por quê? Aqueles que têm já o conhecimento, que já estudam a Bíblia, sabem que este foi o último milagre de Jesus. O último milagre de sanidade ali de Jesus foi este, porque Jesus já estava de caminho a Jerusalém. Jesus já ia ali buscar ali um burrito para poder entrar, a atuar ali dentro dos templos e já seguir para a crucificação. Então, Jesus está saindo de Galileia e está de caminho a Jerusalém, já está passando ali por Jericó, e em Jericó ali as pessoas não estão passando por ali, e passa ali, vê os mendigos, mas sigue. Porque Jesus não sana a todos. Jesus sana aqueles que buscam a Ele. Jesus não vai sanar a todas as pessoas. Por isso, amados, que às vezes vemos gente na igreja que se queda aí 30, 40, 50, 60 anos e nunca é sanado. Nunca consegue uma bendição. Está sempre com a vida destroçada e destroçada e destroçada e destroçada, porque é um cego que está preocupado em las moedas que as pessoas podem dar. Eu sou um coitado, me ajude, a igreja pode me ajudar, hermanito pode me ajudar, eu não tenho condições de cambiar de vida, eu não tenho condições de melhorar, minha vida é assim, minha vida não cambia, estou assim, pode ajudar, mas não está disposto a dar o passo, este passo que o cego Bartimeu deu, o passo que este companheiro de Bartimeu deu. Este que temos que entender.
Nuestras vidas, entramos como es. Entramos para Cristo como somos, como um grande pecador, lleno de pecados, sempre de coisas malas em nossas vidas, mas quando entramos, aceitamos Jesus, é hora de começar a cambiar. É hora de começar a ter uma nova missão. É hora de tentar ver um novo horizonte. Por isso que estamos aqui. Não para mendigar, mas para servir de rei. Para se posicionar como filhos e filhas de rei. Porque somos cidadãos do céu. Isso já nos pertence mais. Antes tu podia dizer que isto é meu. Não podia dizer, a mesa que tenho eu comprei. Isto pertence a mim. Hoje não. Hoje tu vai dizer, Deus me permitiu ter esta mesa dentro de minha casa para poder administrar e poder dar um certo conforto à minha família. Já cambia a missão. Por quê? Porque tu sabes que tu estás aqui por um período temporal. Porque a eternidade está em reino. E é isto que Jesus Cristo quer que nós outros entendemos. Diz aqui em versículo 47. E ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a dar vozes e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto estava ali no caminho, ali estava Bartimeu esperando algo que vinha de um, que vinha de outro, algo que pudesse ali ajudar a ele, porque estava cerca da Páscoa. As pessoas estavam passando por ali, passavam por Jericó, as pessoas que iam de Galileia, passavam ali cerca, as pessoas que estavam em Jericó, para chegar ali em Jerusalém, porque já estava chegando a Páscoa. A crucificação, não? Que foi ali perto da Páscoa, a Santa Cena. Então, Jesus Cristo também estava de passagem, junto com essa pessoa. Então, pode ser que Bartimeu estava ali junto com seu amigo, esperando as pessoas que passavam por ali, para poder ajudar com algo. Como uma pessoa vem para a igreja buscando ajuda. Às vezes entra gente necessitando comida, ou que paga uma conta de luz, ou algo assim, uma situação muito mala. Às vezes não tem o que comer, não tem o que vestir. A igreja está disposta. Pero, quando tem entendimento da palavra, que é o que passou aqui com Bartimeu, quando soube que Jesus estava passando por ali, ele falou, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Bartimeu reconheceu. Quando soube que Jesus estava passando, ele sabia, agora sim eu sei onde está a minha salvação. Agora sim onde está a minha bendição. Agora eu sei que puedo ser sanado por Jesus Cristo. Por isto que Bartimeu começou a insistir. Bartimeu não só disse uma vez, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não! Primeiro, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Messias. E ele já está dizendo que vem da linhagem de Davi. Ou seja, Bartimeu conhecia a Taná. Sim? Bartimeu conhecia o Antigo Testamento. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus e sabia que o reino de Deus estava próximo, o reino de Deus estava cerca, o reino de Deus estava em la terra, que era Jesus Cristo. Então, quando Bartimeu soube que Jesus estava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pero quando ele habla isso, diz a palavra de Deus que muitos lhe repreendiam para que calasse. Amados, quando tu tem um encontro com o Senhor, quando tu sabes que o Senhor pode ser algo para ti, quando tu tens fé, sempre, pero escute uma coisa, não é uma vez ou outra, sempre vai levantar alguma coisa para hacer com que tu desvie de las bendições que tu tienes para receber do Senhor. Isso não é uma, não é duas, nem três vezes. É sempre vai passar isso. Por isso que o cliente tem que estar
preparado para la lucha. Sempre quando há que buscar, há que clamar, há que pedir algo para o Senhor, porque o inimigo vem primeiro. Sempre o inimigo vem para fazer com que tu perdas as bendições do Senhor. Para que perder tempo? Oh, eu paro na igreja para quê? Eu vou ali para me reunir com os irmãos, pelo que Deus quer. Oh, para com isso, tu não necessita disso. Tu necessita de um braço amigo, cuida dos problemas, vamos ali tomar uma cervecita, vamos ali, há um juego ali, vamos fazer um juego, vamos, igreja, isso não vai te levar a nada. Sempre é assim. E não é só contigo, não, comigo também. Sempre quando tenho que fazer algo para o Senhor, algo vem para me desviar de lo que tenho que fazer para o Senhor. Mas eu já sei, já estou acostumado com esta luta. E sempre quando chega esta luta, eu não, espera, a hora que tenho que buscar mais, a hora que tenho que clamar, a hora que tenho que me entregar, a hora que tenho que dizer, Jesus, Hijo de Davi, não escutou? Jesus, Hijo de Davi, não escutou? Jesus, Hijo de Davi, tenha misericórdia de mim. É na hora que Jesus entra com seu poder em minha vida e quita as tentações, quita o mal, quita tudo que me atrapa, que me tira da presença do Senhor e me põe na vontade do Senhor. Assim tem que ser com toda a igreja de Cristo. Assim é contigo, amado. Assim é com tu vida. Não se desvie da palavra do Senhor, nunca, jamais, porque Deus tem algo grande contigo e o inimigo sabe. O inimigo sabe que tu és cidadão do céu. Ele sabe que tu és filho do Senhor. Ele sabe que Deus tem bendições para ti. Não leve 30 anos para receber tus bendições. As bendições que Deus tem para te dar hoje. Pero há que fazer como Bartimeu. Clame ao Senhor. Ore ao Senhor. Hable com o Senhor. Não aceite, eu já orei e agora Deus não me respondeu. Orei, pero Deus não está falando comigo. Orei, pero não tenho resposta. Eu pedi para um irmão orar e não vino profecia. Uma oração? 2 orações? Has orado 3 orações e quer que Deus te responda? Para ter resposta de Deus, há que ter intimidade. Para ter resposta de Deus, há que ter entrega. Há que ter conhecimento da palavra. Há que entender como é o mundo espiritual. Há que entender como é tu Deus. Há que entender como é que Ele quer que tu haga as coisas para Ele. É andar em obediência. É como uma viúva que estava ali delante de juiz iníquo. Não é uma petição ali, necessito de ajuda. Não, tuve que clamar e clamar e clamar e clamar, até que o juiz ha dicho, que queres? Vamos ali, déjame te ajudar. Isto é o que Jesus espera de cada um de nós. Habla com o Padre. Habla com o Padre. Sabe qual é a grande diferença de los cristianos e los outros que não entendem muito bem a palavra? É que nós temos lá chave. Para falar com Deus, com o Padre, com o Todo-Poderoso, a chave é Jesucristo. Pero para abrir esta chave, para falar com o Padre, tu tens que ter uma conexão aqui, o Espírito Santo de Deus. Porque Ele que te conecta, que nos conecta com o Senhor. E a chave é Cristo. Quando vamos pedir, quando vamos clamar, clame em nome de Jesus. Que é isto, justamente isto que está sendo Bartimeu. Mira, Jojo, que era Jesus Nazareno, começou a dar vozes e a dizer, Jesus, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos lhe repreendiam para que calhasse, pero ele clamava muito mais, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes? Muito mais. Quantas vezes? Muito mais. Clamar muito mais. O que está buscando de Deus?
clama. Aqui estamos fazendo nossa parte. A igreja está clamando por ti. A igreja está clamando por suas bendições. A igreja está clamando para que tu pueda se glorificar o nome de Deus, ser exaltado com as bendições do Senhor. Pero há que fazer tu parte, há que orar, há que buscar. Ore em família, ore com o Senhor. Ah, mas Deus não me responde. Claro, uma, duas, não, há que ter intimidade. Quando se tem intimidade? Quando que um matrimônio tem intimidade? Quando já passa anos. Anos. Intimidade não é só porque foi ali, dormiu e dorme e desperta todos os dias. Intimidade é convivência. Intimidade é dia a dia. Intimidade é entender o problema de tu companheiro, só de mirar tus olhos, só mirar os olhos tu já sabe. Só a maneira que habla tu já sabe o que está passando. 2 anos de matrimônio, tu não conhece nada. 2 anos de matrimônio, tu mira, já estou contente. Que bueno, para ti está contente também. Pero vai passando os anos sobre não, quando está assim, não está contente. Tu não estás contente, tu está dizendo que está, pero eu te conozco, eu sei que não, que é isto? Intimidade. E é esta intimidade que temos que ter com o Senhor. Igreja é oração. Aqui é uma casa de oração. Este é o que diz a palavra de Deus. A igreja, o templo, é casa de oração. Nós somos templo do Espírito. Somos casa de oração. Não é, Deus não me atende. Não temos que estar murmurando como o povo hebreu estava murmurando no deserto. Não temos que murmurar, porque se perdem as bendições. Clame ao Senhor, se entrega ao Senhor, diz assim a palavra. E muitos lhe repreendiam para que calhasse, pero ele clamava muito mais, Hijo de David, tem misericórdia de mim. Então Jesus, deteniendo, mandou chamar. E chamaram o cego de cego, que em confiança levanta-te e ama. Ele chama. Escute, há grande secreto aqui neste versículo. Uma grande revelação por parte de Deus. Diz assim, então Jesus, detenindo-se, mandou chamar. Por que mandou chamar? Por causa de muito clamar. Quando Jesus pede, vai chamar. Jesus não foi ali. Ele disse, vai chamar. Pero escuta, havia um montão de gente dizendo, ei, deixa para allá. Para de incomodar o maestro. Pero conhece o maestro já está em final de seu ministério. Claro que não eram os discípulos que estavam dizendo isso. Eram pessoas que têm dúvida, pessoas que não têm fé, pessoas que estão para ver o que vai passar, para ver o que vai suceder. Pero aqui, Deus, quando escuta tanto clamor, não uma, não duas, não três, nem quatro, nem cinco, tanto clamor, chama. E sabe quem vai chamar? Aqueles que têm entrega. Sabe quem vai chamar? Essas pessoas? Aqueles que têm fé, aquele que confia, aquele que obedece ao Senhor. Quando obedecemos, podemos chegar e dizer, Deus tem uma palavra para ti. Deus tem uma palavra para te dar ânimo. Deus tem uma palavra para te dar esperança. O maestro te chama. O maestro te chama. Vamos para a igreja, vamos escutar a palavra, vamos nos alimentar da palavra, porque o maestro te chama. Não sei o que o maestro vai ser, mas sei que o maestro te chama, porque tu estás clamando, e clamando, e clamando, e clamando, e clamando, que veo que tu tens intimidade, porque o maestro escutou a ti, e o maestro me disse para que tu vengas e se quede com ele está te chamando. Então, arrojando su capa, se levantou e vino a Jesus. Amados, já sabem o que é o significado da capa na Bíblia. Capa é autoridade, capa é posição, capa é dizer quem és tu. Quando tu vês um rei, se põe na capa de rei, para que todos possam ver, todos os súditos possam mirar e ver que há um rei.
¿sí? Cuando va a un general, ¿no?, de guerra, se ve ali las vestimentas de un general, su capa ya es diferente, ya es muy diferenciada do rey, para mostrar su posición. ¿Quién es él? Él no puede poner una capa de rey, porque él es un militar de alta patente, pero es un militar. Él no puede poner una capa de mendigo, porque él no es mendigo. So, las personas van a hacer una confusión, ¿verdad? Este mendigo es general, ¿no? ¿Es un militar o es un mendigo? Entonces la capa identifica a la persona, la personalidad de cada uno. ¿Quién es aquella persona? Y este mendigo, que él estaba con la capa de mendigo, una capa para que todos que puedan ver, y se alejara él, porque las personas que se llegan cerca de un mendigo es porque quieren dar algo, porque él no hace parte de la sociedad. Él está siempre lejos de la sociedad. Y usa esta capa por eso. Pero cuando digo que Jesús le llama, esta capa ya no tenía más la función que tenía antes. No me sirve más. Dejó de ser un mendigo en esta hora. Llegó porque conocía la palabra y tomó la decisión de seguir, de se poner de pie, de se posicionar y ir hasta Jesús. ¿Cuánto de nosotros estamos nos posicionando y quitando la capa que nos daba la personalidad del mundo? El creyente hay que quitar la capa que se muestra quién eres tú. Hay que tapar las brechas, hay que posicionar. Nosotros como creyentes debemos de tomar una decisión: o estamos 100% con Cristo o no tenemos Cristo. No hay como tener Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por la mitad. O tú tienes Cristo de verdad o no tienes Cristo. O tú sirves al Señor o no sirves. Tú eres discípulo del Señor o no eres. Este hombre sube que para él poder tomar esta decisión, él tenía que quitar esta capa o decir: este poder, esta autoridad de mendigo no tengo más. Eso no pertenece más a mí. Ahora voy a hablar con el Jesús. Y dice él así. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Amados, Jesús siempre, puede ver, siempre cuando trata de milagros, Jesús pregunta: ¿qué quieres que te haga? Pero Jesús ya ve la situación. Jesús sabe la situación que la persona está. ¿Por qué que Jesucristo pregunta? Si Él sabe la necesidad, Él conoce a cada corazón. Porque el creyente hay que declarar. Hay que declarar lo que quieres al Señor. Hay que hablar con el Señor. Hay que se posicionar y decir: Señor, yo quiero esto. Y el grande fallo del creyente muchas veces, no aquí, pero vemos muchos problemas por donde caminamos, es que las personas pierden sus bendiciones, pierden su posición delante de Dios, porque no consiguen dejar su capa y no consiguen se posicionar delante de Dios. Nosotros como creyentes debemos tener una posición y decir al Señor, cuando Él nos pregunta: ¿qué quieres? Hable con el Señor en detalles. ¿Qué quieres? Hable con el detalles al Señor. Porque se va a decir así: Señor, quiero una familia bendecida. Vale, está bien, quiero una familia bendecida. Pero la familia tuya está bendecida, pero aún no estás en el camino del Señor como el Señor le agrada. Dios está bendeciendo tu casa, está bendeciendo tu familia. Pero Señor, lo que quiero es que mi hijo deje de las drogas, pero que deje y sirva al Señor. Señor Dios, le pido, Padre Santo, que ese que está acostumbrado con álcool, ¿sabe? Que deje el álcool, Padre Santo, y que pueda se posicionar delante de ti. Esas son las bendiciones. O sea, detallar lo que tú quieres, lo que tú pides para Dios. Porque delante de todo el tiempo que acepté a Jesucristo, siempre escuché personas diciendo: Dios me dio tal cosa, pero no fue como yo imaginaba. Yo pensé tal cosa, mas no fue allí. ¿Por qué? Porque no detalló, porque no habló con Jesús. Él está pidiendo: ¿qué quieres que te haga? Hable con el Señor. Había un hermano que necesitaba de un coche para hacer la obra. No tenía dinero, no tenía condición. Este es un testimonio que se conta ali en Brasil.
Pero ele chegou, como não sabia explicar para Deus, este homem chegou diante de uma tenda ali de coche, sim? Chegou ali e disse, Senhor, este coche que quero, não é só este coche que quero. Amados, este homem, quando escutou, quando estava falando que este coche, o dueño de la concesionária, o dueño de la tenda de coche, creyente, dijo assim, eu estava esperando algo de Deus, um sinal de Deus, algo que viera dizer, algo porque eu tinha que bendecir, eu fui muito bendecido e tinha que bendecir algo, então agora já sei o que tenho que fazer, a partir de agora este coche é tuyo. E isto é verdade, esta é obra de Deus, esta é fé, esta é detalhar, dizer assim, é isto que quero. É exatamente isto que quero, porque Deus prepara uma atmosfera para que tu puedas ser bendecido. Deus prepara toda uma situação para que tu puedas receber as bendições de Deus. Pero lo que vai pedir para Deus é para servir ao Senhor, para que tu família possa ser bendecida e servir ao Senhor. Nada de pedir algo que é solamente para ti, algo para dizer, como conseguiu? Foi um tonto que me deu um coche. Não vai ter este coche nunca. Deus nunca vai abrir esta porta. Pero abre a porta para aqueles que têm temor ao Senhor. Aquelas pessoas que realmente necessitam para que o reino de Deus pueda crescer. É assim. Então, em nosso trabalho, quer ter bendição em tu trabalho? Quer ser bendecido? Diz, cada vez que vou trabalhar, é para o reino de Deus. É para que o reino de Deus se estabeleça aqui em meu trabalho. Vou para casa agora. Vou para casa, pero minha casa é o reino de Deus que está estabelecido aqui nesta terra. Quando tu vê, tu hijo começa a predicar o evangelho. Quando tu vê, tu hijo deixa de las drogas. Quando tu vê, tu hijo se está de rodillas, tu abre na porta de casa, tu hijo está ali chorando em prantos, clamando ao Senhor para que tu puedas ser sanado de uma enfermidade que pueda ter, porque tu estás orando e tu ora com determinação, tu ora com detalhes ao Senhor para que Ele pueda trabalhar de maneira completa em tu vida. Outra coisa diz assim, e ele cego dijo, maestro, que recorra à vista. Jesus já sabia. Recorra à vista. Já vê, aquele recorra significa que via antes. Pelo grego, ele não define, a língua grega não define, segundo os estudiosos, que não sou nenhum conhecedor grego, mas diz que recorrer e ter a vista tem o mesmo sentido quando se escreve. ¿Sí? Então, por isso que há traduções que diz que recobre ou me dê. Ou recobre ou me dá a vista de novo, ou então me dê a visão que não tenho. ¿Vale? Lo importante é saber que, e Jesus lhe disse, vê, tu fé te ha salvado. Quem foi que salvou? Fé. Quem foi que salvou este homem, que deu a visão e que puso ele como salvador, ser salvo quando Jesus Cristo ali foi a morte na cruz? Lo que foi que lhe deu fé, que lhe deu a salvação, foi fé. Que é que agrada ao Senhor? Fé. Que é que deixa o Senhor contento? Fé. Lo que nos hace abrir a porta do céu? Fé. Lo que hace com que nós podemos ter Cristo em nossas vidas? Fé. Lo que hace com que nós nos quedamos livres das enfermidades? Fé. É isto que devemos ter. Devemos temer fé. E diz assim, que e Jesus lhe disse, vede tu fé te ha salvado, e em seguida recobrou a vista e seguia Jesus em el caminho. Amado, se tu queres ter fé e escuchar Jesucristo dizer que tu estás sendo salvo, quando receba as bendições do Senhor, porque chegam, Jesus está mandando dizer que as petições Deus está escutando. Deus está mandando dizer agora na igreja que Ele vai atender o pedido de tu coração. Está dizendo para cada um, não é para um ou para outro, para cada um que aqui está. Deus está entrando em tu vida. Chegou a hora de receber as bendições do Senhor. Chegou a hora de poder começar a
ver, de recobrar su visión, recobrar las bendiciones, recobrar las promesas que Dios tiene en tu vida. Dios está trabajando, Dios está cambiando tu vida y la vida de tu familia, porque Dios es fiel, es el único, el Dios fiel de cumplir con sus promesas en nuestras vidas, Dios está haciendo algo tremendo y poderoso. Aquele que tem fé reciba. Aquele que tem fé vai sair as escamas de los ojos. Aquele que tem fé vai começar a ver. Aquele que tem fé, quando vai ao médico, não vai mais ter a enfermidade. Aquele que tem fé, porta de trabalho estará abrindo agora esta semana. Para aquele que tem fé. Para aquele que tem fé. Que é que Satanás quitou de tu vida? Que é que Satanás pensa agora no que é que Satanás quitou de tu vida, ou por falta de sabedoria, ou por falta de fé, ou porque estava numa situação muito mala. Deus está mandando dizer que está restituindo tu vida, e tu verás o poder de Deus em tu vida, e todos verão o poder de Deus em tu vida. E Deus manda dizer assim: não tenhas medo, eu estou contigo. O Senhor do Exército está dizendo: não tenhas medo, eu estou contigo. Não tenhas medo, não tenhas medo, camine, porque tu verás o poder de Deus em tu vida. É coisas grandes e poderosas do que Deus está fazendo aqui nesta manhã, grande e poderosa, pero esto só se pode ver aquele que tem fé. Aquele que crê, aquele que se entrega ao Senhor, aquele que se permanece no caminho do Senhor, verá a glória de Deus em tus vidas. Recebem em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Vamos poder. Glórias a Deus. Deus está bem.